oportunidade que me deu de poder estudar a sua vida e poder agora partilhar com todos vós. Então, Ivone do Amaral Pereira. Esta senhora nasceu a 24 de dezembro de 1900. Rio das Flores, Rio de Janeiro, Brasil. Desencarnou a 9 de março de 1984, com 83 anos, também no Rio de Janeiro. A sua nacionalidade brasileira e a sua profissão costureira. Filha de Manuel José Pereira Filho, um pequeno comerciante, e de Elizabeth do Amaral, foi a primeira de 6 filhos do casal. A mãe já havia tido um filho de seu primeiro casamento. E aqui passou-se algo logo mal ela tinha nascido, algo muito interessante. Recém-nascida, com apenas 29 dias, teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia, em que se manteve por 6 horas. O médico e o farmacêutico da localidade chegaram a atestar o óbito por sufocação. A família convenceu-se de que, de facto, ela tinha desencarnado, preparou o corpo da bebê para o velório, colocando-lhe um vestido branco e azul, adornando-a com uma grinalda, e encomendaram o pequeno caixão branco. Mas o coração de mãe nunca perde a esperança, e realmente, vendo que se aproximava a hora do enterro, a sua mãe retirou-se para o interior da residência da família para orar. Quando voltou ao aposento e acariciou a bebê, que ainda estava no berço, ela acordou chorando. O poder do amor e da fé. Ivone cresceu numa família espírita. O pai enfrentou a falência comercial por 3 vezes. Seu pai era um homem generoso e desprendido dos bens materiais e acabou por falir exatamente porque favorecia a sua clientela. E Ivone viveu num lar modesto e pobre. Seu pai, posteriormente, portanto, à sua falência, viria a tornar-se funcionário público, cargo que ocupou até ao fim da vida, em 1935. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas, vivências que, segundo Ivone, marcariam sua vida para sempre. Ou seja, pela generosidade do seu pai, que tentava sempre auxiliar os mais necessitados e aqueles que se aproximavam dele a pedir ajuda, isso marcou de tal forma Ivone que ela própria assumiu também essa generosidade. Com 4 anos de idade, a menina já dizia ver e ouvir espíritos, os quais, segundo ela, considerava como pessoas normais. Ou seja, ela não conseguia distinguir se eram espíritos ou se eram espíritos encarnados. 2 dos amigos invisíveis apareciam com mais frequência. Um deles era Charles, a quem ela considerava seu verdadeiro pai, devido a lembranças que teria de uma reencarnação anterior, em que a entidade teria sido seu pai. Vejam como há determinadas reencarnações que nos marcam profundamente. Charles foi seu orientador durante toda a sua vida, inclusive nas atividades mediúnicas. Também uma outra entidade, um outro amigo invisível, Roberto de Canalejas, que teria sido um médico espanhol de meados do século XIX, que também teve, de facto, uma vivência com a nossa Ivone noutra reencarnação. As visões, pela mediunidade que tinha e ainda tão pequenina, perturbavam-na
e junto vinha uma imensa saudade do que seria uma reencarnação anterior, na Espanha, que dizia, recordava com clareza, considerava seus atuais familiares, principalmente o pai e os irmãos, como pessoas estranhas, assim como estranhava a casa e a cidade onde morava. Em razão desses conflitos, até aos 10 anos de idade, passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna. Vejam como esta criança, porque ainda era uma criança, se sentiu uma estranha na sua família atual, como a sua vivência anterior a influenciou e marcou. E já vamos perceber também o porquê. Aos 8 anos de idade, a menina viveu novo episódio de catalepsia. Certa noite, durante o sono, percebeu-se diante de uma imagem do Senhor dos Passos, pedindo socorro, pois sofria muito. A imagem, então, animando-se, dirigiu-lhe as palavras: "Vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam." A menina, aceitando a mão que lhe era estendida pela imagem, subiu os degraus do altar e não se lembrou de mais nada. Vejam como, através dos sonhos, a espiritualidade atua. Nessa idade, teve o primeiro contacto com um livro espírita. Posteriormente, aos 12 anos, ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aos 13 anos de idade, começou a frequentar sessões práticas de espiritismo. Uma menina muito crescida, na verdade, já muito precoce. Ivone teve como estudos apenas o antigo curso primário. Devido às dificuldades financeiras da família, não conseguiu prosseguir nos estudos. Para auxiliar a família e o próprio sustento, dedicou-se à costura e ao bordado e ao artesanato de rendas e flores, que ela era realmente uma grande habilidosa. Tendo cultivado desde a infância o estudo e a leitura, completou a sua formação como autodidata pela leitura de livros. Aos 16 anos já tinha lido obras clássicas de Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. A inteligência deste espírito, que, por ela própria, começou a estudar, uma autodidata. A partir dessa idade, fase da adolescência, a mediunidade tornou-se um fenómeno comum para Ivone, que dizia receber a maior parte dos informes de além-túmulo, crónicas e contos em desdobramento no momento do sono. Aqui está. Era algo de facto que lhe acontecia muitas vezes. Durante o sono, ela recebia sempre muitas orientações do mundo espiritual. E muitos livros, muitas crónicas, muitos textos foram realmente captados através do desdobramento durante o sono. A sua faculdade apresentava-se diversificada, tendo-se dedicado à psicografia e ao receituário homeopático, à psicofonia e ao passe, e até mesmo, em algumas ocasiões, aos chamados efeitos físicos de materialização. Dedicou-se à atividade de desobsessão. Trabalhou arduamente toda a sua vida em prol de ajudar a todos os seus irmãos. Atuou em várias casas espíritas, nas cidades de Lavras, Barra do Piraí, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo e Rio de Janeiro, onde residiu sucessivamente. Um dos aspectos mais marcantes de sua atuação mediúnica foi a sua independência,
que questionava com fundamento as entraves burocráticas que algumas casas espíritas impõem aos seus trabalhadores. Esperantista, atuante, trabalhou na sua propaganda e difusão através de correspondência que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Como médium psicofónica, pôde entrar em contacto com obsessores, obsidiados e suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. Costumava ler nos jornais nomes de suicidas e orava por eles constantemente, catalogando-os num livro de preces criado por ela. Vejam, que maravilha! Realmente a preocupação desta irmã espírita, médium, em ajudar aqueles que colocaram termo à sua vida, a grande preocupação dela. E fazia-o porquê? Era o que fazia como forma de reparação ao seu suicídio pretérito por afogamento. Ou seja, ela recordava-se exatamente que numa reencarnação anterior teria-se suicidado e com certeza ainda teria as sensações no seu perispírito do sofrimento que teve após esse ato impensado. Passado algum tempo, muitos deles vinham agradecer-lhe as orações e davam-lhe fortes abraços, passeando com ela de braços dados pelo casarão em que morava, sem que ela, confusa, soubesse distinguir se o visitante era encarnado ou desencarnado. Extraordinária mediunidade. Realmente não conseguir perceber se era um espírito encarnado ou desencarnado. Pelo desdobramento noturno, Ivone Pereira visitava o mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crónicas, contos e romances com os quais hoje nos deleitamos. A pedido da FEB, Federação Espírita Brasileira, escreveu em 1982 sua própria biografia, detalhando suas lutas e seus percalços. Não temeu informar que ela própria era a personagem de muitas das histórias e romances escritos mediunicamente, por seu intermédio, descrevendo sua trajetória de acertos e desajustes desde o ano 40 da era cristã à atualidade. Ou seja, nos livros que ela nos deixou, de facto, a maior parte das vezes ela era a personagem principal, que nos ia relatar, no fundo, as dificuldades, as fragilidades dela como espírito e os seus desajustes que teve ao longo das suas várias reencarnações. Para conhecer Ivone, então, precisamos também de conhecer as suas obras. E um livro considerável, importantíssimo, que nos veio trazer, de facto, um grande conhecimento na doutrina espírita é Memórias de um Suicida. Como nós anteriormente percebemos, a preocupação de Ivone em ajudar todos os irmãos que se suicidam, exatamente porque ela passou por essa dificuldade, teve essa infelicidade numa outra reencarnação. Então, neste livro que aconselhamos todos realmente a ler, pelos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis, constitui-se num libelo, ou seja, uma acusação contra o suicídio, descrevendo em sua primeira parte os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. Na segunda e na terceira parte, focaliza os trabalhos de assistência e de preparação para a nova encarnação. Esta obra é considerada um marco na bibliografia mediúnica e o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário. Aqui está, no fundo, relatos dela mesma, de Ivone noutra reencarnação. Outros livros, outras obras muito importantes
nas telas do infinito, apresenta 2 novelas, uma pelo Espírito Bezerra de Menezes e a outra Camilo Castelo Branco. Outra obra muito importante também, Amor e Ódio, 1956, pelo Espírito Charles, portanto, o tal espírito amigo invisível que acabou por ser um grande orientador espiritual que acompanhou Ivone em todo o seu trajeto enquanto esteve cá no planeta Terra, tendo sido ele, de facto, um pai noutra reencarnação. Outra obra muito importante, A Tragédia de Santa Maria, 1957, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Outra obra também, Ressurreição e Vida, 1963, pelo Espírito Leon Tolstói. Nas Voragens do Pecado, em 1960, pelo Espírito Charles. O Cavaleiro de Lumière, 1976, narra uma encarnação da médium, ainda na França, na personalidade de Berthe de Sourmeville. O Drama da Bretanha, em 1974, ilustra como a médium agora na personalidade de Andrea de Guzmán não consegue suportar os embates de sua expiação e se suicida por afogamento. Dramas da Obsessão, em 1964, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Sublimação, em 1974, pelo Espírito Charles e ao Espírito Leon Tolstói. E estas são algumas, não estão aqui todas, mas de facto um livro muito importante também para conhecermos melhor Ivone, e Ivone na reencarnação que teve na nossa atualidade, para assim a podermos compreender, teremos que analisar a reencarnação que ela teria tido. E este livro, Leila, a filha de Charles, é uma obra que não é de Ivone, mas sim de Denise Correia de Macedo, pelo Espírito Arnoldo de Lumière. O romance retrata a penúltima reencarnação de Ivone, como Leila de Vilares Montalbán Guzmán, uma jovem espanhola que acabou por suicidar-se no Rio Tejo. O Espírito Charles, que era o tal espírito amigo invisível, aqui está, que acompanhou Ivone, seria então seu pai, quando a mesma era Leila, e o Espírito Roberto de Canalejas seria seu marido. Portanto, lá está, como esta vivência a marcou profundamente, como ela deixou realmente a sua vida ali, ficou presa, ou seja, não deu continuidade à sua vida e ela ficou presa aqui a estas memórias que lhe vieram trazer um grande ensinamento e veio-nos trazer também um grande esclarecimento em termos de suicida agora nesta vivência atual como Ivone. Mais pessoalmente, o casamento não fez parte da sua vida, embora ela tenha insistido com alguns namoros que, conforme confessou, somente dissabores lhe trouxeram. Portanto, não foi feliz com o amor enquanto casamento, namoro, mas realmente ela aproveitou esta reencarnação para se dedicar a uma grande ferramenta que ela tinha, que ela trazia, para reparar também muitos erros do passado, que é, de facto, a mediunidade, uma mediunidade extremamente ostensiva. Ivone teve a oportunidade de saber da reencarnação do seu grande amor, um amor de várias reencarnações, chegando a corresponder-se com ele em Esperanto e a orientá-lo após a morte física. Ele nascera na Polónia. Dizem-nos que a descrição dos encontros espirituais desses dois espíritos é sublime. Possivelmente para o coração de Ivone, os poucos momentos de felicidade de que podia usufruir, além das horas de trabalho psicográfico, de literatura, que confessavam eram de intensa felicidade. Toda a sua vida foi de renúncias e dedicação aos sofredores. Não podemos esquecer o berço, as influências de seu pai, que a ajudaram a despertar para o amor fraternal,
para a ajuda daqueles que são mais desfavorecidos. Aplicava injeções em doentes pobres, costurava para eles. Realizou aulas de costura e bordados a raparigas e meninas da favela próxima à sua residência. Portanto, para além de todo o seu trabalho espiritual, como médium, também como orientadora de casas espíritas, ela dedicava-se à obra social. Isso fazia parte da sua vida. Dedicou 54 anos às curas através do receituário homeopático, ou seja, no fundo, as orientações que ela recebia do mundo espiritual, ela receitava a todos os doentes que a procuravam para ajudar. Passes e preces. Curou obsessões, sempre assistida por espíritos de alta envergadura, como o Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Charles e Roberto de Canalejas. Aqui está sempre, aparece-nos sempre, Charles, o pai da penúltima reencarnação, e Roberto de Canalejas, que teria sido na altura o seu marido. Foi oradora espírita durante 44 anos. Disciplinada, diariamente mantinha um trabalho de irradiações que realizava a sós com seus guias e, claro, no centro espírita onde ela orientava. Atuou orientando médiuns e centros espíritas, reconciliando cônjuges, reequilibrando lares desarmonizados, consolando corações, evitando suicídios e esclarecendo espíritos sofredores. Extraordinário, realmente, todo o trabalho que ela desenvolveu. Uma verdadeira espírita que se dedica ao amor, que se dedica a ajudar e a esclarecer. Vejam como ela evitou os divórcios, consolava os corações e evitava os suicídios, como também até ela se aproximavam sempre estas problemáticas do suicídio, já que ela vinha com essa missão de ajudar aqueles que tentavam de alguma forma se suicidar, ainda hoje, através das suas obras e da sua vida. Estudiosa da doutrina espírita, na codificação alicerçava todo o seu trabalho, seguindo fielmente as prescrições de O Livro dos Médiuns no exercício de sua faculdade. Jamais ela buscou orientações fora da doutrina espírita. Ela seguia com firmeza e esclarecia-se sempre baseada nas obras do nosso codificador Allan Kardec. O quanto isso também é importante para nós percebermos. Por isso este espírito continuou numa escalada de ascensão, de um trabalho de amor ao próximo, num trabalho de doar-se aos outros constantemente. Ivone retornou ao mundo espiritual no dia 9 de março de 1984, tendo desencarnado no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Com certeza ela trouxe, assim, esta imagem, uma pomba que traz a paz, que traz o esclarecimento, que traz a harmonia, que ajuda a difundir a fé, uma fé raciocinada, uma fé esclarecedora, baseada na nossa abençoada doutrina, a doutrina dos espíritos. Que ela nos possa também, de alguma forma, incentivar ao estudo, já que ela era uma estudiosa, uma autodidata, para nos esclarecermos cada vez mais. E cada um com a sua própria faculdade, com o seu tipo de mediunidade. Todos nós sabemos que somos médiuns, nem que seja por intuição, possamos desenvolver essa mediunidade na prática do amor, porque a mediunidade também vai melhorando à medida que nós nos vamos esclarecendo e nos vamos doando, trabalhando sempre pelo amor.
Agradecemos a vossa atenção e agradecemos aos bons espíritos a ajuda.